A União Soviética não tinha intenção alguma de guerrear contra a Alemanha nazista. O inverso era também verdadeiro, ainda que a Alemanha e a União Soviética tivessem ideologias radicalmente opostas. Nesse sentido, basta pensar que Hitler foi eleito, entre outras razões, por duas promessas: a de eliminar os comunistas e a de expulsar os judeus da pátria. Por conta disso, Stalin e Hitler assinaram em 23 de agosto de 1939 um pacto de não agressão, conhecido como Pacto Ribbentrop-Molotov. Os nazistas sabiam que a Alemanha, caso desejasse conquistar a Europa Ocidental, teria mais chance de vitória se evitasse uma guerra em duas frentes, orientação que anos depois foi ignorada por Hitler. Contudo, em 22 de junho de 1941, a Alemanha nazista invadiu a União Soviética na chamada Operação Barbarossa e quebrou o pacto. A União Soviética parecia não ter a menor chance contra o exército alemão, com sua reconhecida superioridade militar. Assim, dia após dia, mês após mês, o exército alemão continuava a ocupar os territórios em solo russo. A Batalha de Stalingrado foi um ponto de virada. Pela primeira vez, o Exército Vermelho conseguiu deter o avanço do exército germânico. Após Stalingrado, o exército alemão foi forçado a recuar. Esse episódio foi fundamental para a vitória dos aliados contra o eixo e confirmou para o mundo que a União Soviética era uma das grandes potências mundiais. As bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, mostraram para o mundo que o poder bélico estadunidense era absolutamente insuperável. No entanto, também ficou claro que uma eventual, abre aspas, Terceira Guerra Mundial, fecha aspas, poderia ser uma catástrofe global, dado o poder de destruição das armas nucleares. A tentativa de manter a paz com a criação de tribunais internacionais para o julgamento de crimes contra a humanidade, como o Tribunal de Nuremberg, ao longo da década de 1950, de nada adiantou. O fim da Segunda Guerra significou a criação de uma nova tensão que polarizou o mundo, a Guerra Fria. A consolidação do território soviético. A participação da União Soviética na Segunda Guerra, sob a liderança de Stalin, entre 1927 e 1953, consolidou as fronteiras da nação e a influência em países do leste europeu e da Ásia. A União Soviética era composta de Rússia, a Ucrânia, Bielorrússia, a Estônia, a Lituânia, a Letônia, a Moldávia, a Geórgia, a Armênia, o Azerbaijão, o Cazaquistão, o Uzbequistão, o Turcomenistão, o Quirguistão e o Tajiquistão. A centralização política da União Soviética em Moscou levou à adoção de diversas estratégias para que todo o território seguisse as diretrizes de Stalin. Na década de 1930, houve um esforço para estruturar uma economia planificada, com a imposição de metas pelo Estado para a produção agrícola e delimitação dos setores industriais que deveriam se desenvolver. Todo o território da União Soviética deveria atingir as metas de produção estabelecidas, e o Estado seria responsável pela distribuição da produção, controlando a economia soviética. Havia punições para os territórios que não atingissem as metas de produção, ou não aderissem à cultura soviética imposta pelo governo de Stalin. A centralização política aumentava cada vez mais, com a eliminação de opositores por meio de assassinatos, exílios e prisões. Superman entre a foice e o martelo é uma história em quadrinhos feita por Mark Millar que conta a história de um universo paralelo onde a nave do Superman cai na Ucrânia em 1938 e surge com o Superman já nos anos 50, logo no começo da Guerra Fria. Ele se torna um herói comunista diretamente ligado ao regime de Stalin. E com o Superman do seu lado, a União Soviética vence a Guerra Fria e o comunismo avança por todo o mundo. Os Estados Unidos e o Chile ainda se mantêm capitalistas, porém à beira do colapso. O foco da história, além de ser um exercício imaginativo com versões alternativas comunistas, tanto do Superman quanto de outros personagens da DC Universe, também se dirige a criticar aspectos do governo comunista da época, como por exemplo o autoritarismo com a censura à imprensa e as mais diversas formas de manifestações populares,
controle da igreja e demais religiões, enfraquecimento da disciplina do Partido Comunista devido à divisão ideológica, a Guerra Fria e a pressão do Ocidente, a desigualdade de oportunidades entre determinados nichos da população e dentre outros fatores relacionados.